Som. Então, meus irmãos, vamos tentar assim continuar, né? Essa noite, continuar nessa moção do Espírito Santo. E desde já a gente não pode deixar de falar da moção que Deus colocou aqui, do perdão. Do amor que tem que vencer o ódio, assim como a luz vence as trevas. E o problema é que o ódio e a raiva às vezes ficam escondidos dentro de nós, não é? Que nem aqueles animais peçonhentos, né? Que eles se escondem. E nós não podemos dar trégua a eles, não é? E nós temos que botar na luz, né? E acho que o Senhor colocou na luz, de que todos nós temos que, se tem uma maneira boa de começar o ano, é perdoando como nós somos perdoados. Eu não vim falar sobre o perdão, mas a gente teve que falar um pouquinho aqui, começar sobre isso, e dizer que o perdão não é fácil, ele é difícil e às vezes é impossível aos homens, mas não é impossível a Deus. E que a gente tem que clamar e pedir socorro mesmo, porque o perdão é a cura do coração. Não tem nada que seja fonte de mais cura do que o perdão, não é? Então, aí, se você sente que tem uma situação de perdão muito difícil, talvez a gente possa te ajudar, encaminhando você para a cura interior, que é exatamente a questão aí, não é? Ou outra coisa qualquer. Mas a gente não pode deixar passar as moções que Deus nos coloca. Bem, o tema hoje, a gente já começou, e de uma forma ou de outra a oração foi caminhando nesse sentido. Seja firme. Diga isso aqui para mim. Agora fala assim, Dudu, seja firme e corajoso. Pronto, obrigado, já acabou a palestra, tá, gente? Me arrume um copinho d'água, por favor. Porque eu acho que é a palestra que vocês têm que dar para mim, né? Essas coisas sempre acontecem, né? Quando a gente tem que pregar sobre alguma coisa, sempre acontecem essas pegadinhas de Jesus, né? Normalmente você está precisando ouvir sobre isso, né? Seja firme e corajoso. Ou seja firme e corajosa. Quem está precisando dessa palavra aqui? Levanta a mão. Ui, né? Essa palavra tem poder. E de certa maneira eu acredito que eu e você vamos sair daqui nesta noite mais firmes e mais corajosos. Essa palavra vem de Josué, capítulo 1. Eu não botei o versículo, mas tudo bem. A gente vai lendo aqui. Que era um guerreiro que precisava derrotar inimigos de fato. E normalmente os inimigos daquele povo eram maiores do que eles. Entende? O judeu não se destacava por ser um povo muito fortão, não. Nem eram muito altos, né? E nem eram grandes guerreiros. Mas talvez Deus providenciou dessa maneira para que eles contassem sempre com a força de Deus. Não é verdade que de vez em quando você se encontra em situações que
parece que você não vai dar conta com as tuas forças, e que a força de Deus se manifesta exatamente aí, não é verdade? São Paulo mesmo dizia, né? Eu me apresentei no meio de vós com temor e tremor. O que ele queria dizer? Eu estava tremendo. Sim, tremendo. E nós também nos apresentamos diante de tantos guerreiros, dos quais a gente se encolhe e diz, eu não vou conseguir encarar essa. Não é? Mas você vai dizer, eu não conseguia encarar essa. Porque se o Senhor meu Deus me mandar, hein, gente? Eu vou. Não é? Se o Senhor meu Deus me mandar para procurar aquela bendita que eu não falo há 30 anos, eu vou. Se o Senhor me mandar reconciliar com aquela esposa, aquela sogra, eu vou. Porque o Senhor vai dar um jeito. Esse final de ano, Deus colocou no meu coração uma pessoa que foi meu amigo da época da juventude. Depois, nunca mais nos vimos e ele se casou, mas começou uma história de vida muito, muito difícil. E por causa de uma toxoplasmose intrauterina da sua esposa, ele teve uma filha especial, como se diz hoje, excepcional ou especial. E ele começou a desenvolver uma doença parecida com a da Carmen Cecília, degenerativa. E a gente já praticamente não tinha contato. E Deus colocava assim no meu coração para ir visitar procurar saber dessa pessoa. Já era perto do Natal. E eu tentei, liguei para cá, liguei para lá e consegui, ele estava internado. E quando eu entrei lá no quarto, só estava ele e acompanhante. Eu quase não reconheci, ele não fala mais, ele não se mexe. Mas o que é mais complicado é que a cabeça funciona perfeitamente. Então é difícil, porque tem consciência de tudo que está acontecendo e não consegue falar, não se consegue se comunicar. Mas para mim foi muito difícil, porque eu disse, meu Deus, uma pessoa que eu não vejo há não sei quanto tempo, a pessoa não fala. E né, sabe como é que é, né? A gente tem as nossas limitações. Mas foi uma bênção tão grande para ele, eu acho que muito mais para mim, de ter podido falar, e Deus falava para o meu coração, conta a sua história de conversão, que eu nunca tinha contado para ele, né? De quanto ele também usou drogas, não tanto quanto eu usei na juventude. E era isso, sim, Deus só falava, conta a tua história para ele. E eu fui lá com muita calma e contei, né? E a acompanhante dele era evangélica e a gente se entendeu muito bem. E ela falou, ele estava precisando ouvir isso, porque só eu falo isso para ele. E parece que ninguém mais, nenhum amigo mais, ninguém da família fala, como se... E eu dizendo para ele, olha, isso que você tem ouvido, talvez já através dessa sua acompanhante, e que aconteceu comigo, é verdadeiro. Jesus Cristo é de fato o Salvador. Ele pode te salvar, Ele pode dar sentido à tua vida, Ele pode... Enfim, né, não me lembro mais. Mas foi uma alegria para mim ter podido compartilhar, levar a palavra da salvação e um pouco da minha história. Então, para mim foi também um exemplo na hora que a coisa dificulta, não estou conseguindo falar, é melhor deixar para lá, a gente desiste com muita facilidade das coisas, né? Então, na hora que o Senhor nos leva, nos impulsiona num sentido missionário, a gente tem que ser firme e corajoso. Parece que a gente não vai dar conta com as nossas forças, parece que a gente não
E é assim mesmo, a gente não é a gente que tem que fazer nada, a gente tem que ir nessa moção do Espírito Santo. Josué 1, vamos lá. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. E eu vou dizer para você, o Senhor te diz isso hoje. Ele diz para você: não te deixarei, estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Preste atenção. Ser firme e corajoso. Olha para quem está do seu lado e diz: ser firme e corajoso. Ser firme. Obrigado. Mas essa palavra a gente tem que repetir para a gente mesmo umas 3 vezes por dia. 5, 7, 10. Quando acorda, né? Porque de fato, como o Sérgio falou aqui, né? O inimigo joga muito sujo, e essa hora é que ele joga mais sujo. Ele diz: você não vai dar conta, você não consegue. Olha, se você deixa ele falar, ele faz uma bagunça. Ele faz você interpretar as coisas de maneira toda errada. Ele pega um fato que até é verdade e faz você tirar uma conclusão totalmente mentirosa. Sabe? Porque você perdeu uma vez, ele diz: você vai perder sempre. Não. Eu posso perder uma, perder 2, e ganhar a 3ª, e ganhar a 4ª. Não existe a história do virar o jogo? Não tem isso? Não tem na história das empresas? Não tem na história da vida das pessoas? Tem na sua história também. Esse ser aí que você vê, S-E, um chapeuzinho, só recordando o teu português, né? Se é seja, né? Só que aí na segunda pessoa do singular, né? Mas aí a gente, ser. Porque tu has de introduzir esse povo. Com a tua presença e com a tua perseverança, você há de introduzir um outro povo na terra que jurei a seus pais dar-lhes. Com o teu exemplo, você arrasta muitos outros, sem perceber. Sem perceber. E talvez você, quem tem filhos aqui, talvez não vai nem ver com seus olhos. Talvez não vai nem ver com seus olhos. Como Moisés não viu. Moisés não viu. Mas a fé dele está na raiz de tudo isso. A sua fé está na raiz da salvação da sua família. Por isso, meu irmão, minha irmã, não dá para voltar. Ser firme e corajoso. Vá em frente. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Nós estamos criando um mundo de facilidades. Isso é muito bom para o nosso conforto, mas muito ruim para o nosso espírito.
Desculpa, tudo que a tecnologia tem feito até agora, e eu usufruo dela também, veja se não é isso. São facilidades. É tudo para facilitar. Para você não precisar levantar para trocar o canal. Para você não precisar, no celular você pode fazer tudo, mas você já podia fazer antes, só que agora é mais fácil. Você já baixava o seu vidro do carro antes? Baixava, mas agora é mais fácil. Você já girava o seu volante para estacionar? Mas agora tem a direção hidráulica, então é mais fácil. Você ia no banco e pegava fila, mas agora você na internet, tudo é mais fácil. Mais fácil, mais fácil, mais fácil. E ficamos pessoas mais fracas, mais fracas, mais fracas. Não é verdade? Com tudo mais fácil, ficamos mais fracos. Eu não faço mais ginástica porque tem elevador, tem direção hidráulica, tem botão para levantar o vidro. Depois eu pago uma academia para fazer todos os esforços que eu economizei antes. Não é isso? Né? Eu pago para não fazer esforço. E depois pago 100, 200 reais para fazer esforço numa academia. Então é uma coisa muito engraçada, né? Nossa sociedade. Bom, então, no versículo 7, está escrito: tem ânimo. E o desânimo, né? Que perigo que é o desânimo, hein? Você conhece? Que estrago que ele faz na nossa vida, hein? Aquele dia que você está desanimado, você fica paralisado. Eu sei que tem dias que você está desanimado e eu estou desanimado. Mas você não deixe que o desânimo domine a sua vida. Você não deixa que ele vá ditar o que você vai ou o que você não vai fazer. Desânimo, vai lá para os pés da cruz de Cristo agora. Porque eu vou para a igreja rezar. Desânimo, vai lá para a cruz de Cristo. Porque eu vou rezar o terço. Desânimo, vai para os quintos dos infernos. Porque eu vou orar com a palavra de Deus. Então, meu amigo, a sua luta é a sua luta, a minha luta é a minha luta. A sua luta é maior que a minha é maior que a dele. E não fique comparando luta com luta, porque você não vai chegar a conclusão nenhuma. A sua luta é a sua luta. Bonito é quando a sua luta também se torna a nossa luta. E como fica melhor para lutar, não é verdade? Quando a gente luta junto. Não parece que quando você vem no grupo de oração, o dia seguinte você está mais, né? Opa, deu... Eu não sei vocês, mas eu me sinto assim. Opa, né? Aquela nuvenzinha que encostou e ficou, parece que ela dissipa. Porque tem umas nuvenzinhas, sabe? Uma nuvem estranha que fica e para, né? Mas a gente tem que botar para correr. E tem que botar para correr à custa de oração. E, gente, desculpa, às vezes a gente se distrai. E quando a gente se percebe, a gente está 4 dias sem rezar. 3 dias sem rezar. Não dá. E às vezes a gente não relaciona uma coisa com a outra. Poxa, eu estou tão desanimado. Aí você começa a pensar, mas como é que está a minha vida de fé? Eu tenho rezado uma oração assim, sabe? De guerreiro mesmo. Tenho ido à missa quando eu posso, até durante a semana. Porque quando você começou com essa história de seguir Jesus, você está incomodando muita gente. Então, decide o que você quer. Só não fica no meio do caminho, meu irmão. Não fica no meio do caminho, que é a pior coisa. Ou vai, ou fica. No teu caso, você vai. Não é isso? Então, tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Isso é Deus falando com Josué. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas feliz em todas as suas empresas. Empresa aqui não é a empresa
né, as empresas que lá... em tudo que você empreender, em todas as suas empresas, tudo que você fizer para que você seja feliz, não se afaste da palavra de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque grandes quedas começam com pequenas quedas. Não despreze as pequenas coisas. Dudu, tá bom? Não você não precisa, mas eu. Não, desculpa a expressão aí para os jovens, não dá mole. Ah, aqui que tem só um pouquinho, só uma olhadinha, só um veneninho, só uma gotinha de cianureto. Pouquinho, né? Desculpa, mas o estrago que o pecado faz é mais ou menos a mesma coisa. A gente é muito condescendente com o pecado. A gente subestima o que ele realiza na nossa alma. Não é? Não dá para negociar. Não estou dizendo que a vida em Cristo é não posso nada. Você pode tudo, meu filho. Você pode tudo, minha filha. Como diz os santos são maravilhosos, né? Ama e faz tudo o que você quiser. Porque se você amar, você não vai pecar. Outra enganação do maligno, e costuma enganar muito, é dizer, agora que você segue a Jesus, você não pode mais fazer nada. Tua vida vai ser chata. Mentira. Quem segue Jesus tem uma vida intensa, bem vivida, bem saboreada. Porque o cristão de verdade se santifica com as coisas mais banais do dia a dia. E o mundo não dá valor a nada que é banal. Só o dia que eu vou tirar férias na ilha de Marajó. Aí é bacana. Aqui eu não... Ou seja, tudo que te acontece é algo que Deus está operando na tua vida. Nós só damos valor às coisas assim extraordinárias. Mas nós devíamos aprender com tudo que nos acontece. Bem, então, seja firme e corajoso. O Salmo 50, muito conhecido de nós, vou tentar encerrar aqui. Ele diz lá no versículo 12: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Pega aí a sua Bíblia, pega rapidinho. Versículo 12, Salmo 50. A gente conhece esse salmo como um salmo do arrependimento, não é? De fato é o salmo do arrependimento que Davi fala para Deus: olha, não adianta eu matar 1000 touros, 1000 bois, eu sei que para você o que tem valor é o meu espírito arrependido. Mas agora, Senhor, me dá de novo um espírito de firmeza. Gente, porque a gente precisa dessa firmeza. Um prédio que não é firme, cai. E o estrago é enorme. Alguém que caminha num caminho e não permanece firme na rota, não chega no lugar que queria. A firmeza é fundamental. Você pode ter uma experiência de Deus que você vai até as nuvens e volta. Se você não tiver firmeza, não é? De continuar firmemente, de nada vai valer. Antes o devagar e sempre do que aqueles fogos de artifício de ano novo, né? Nossa, que beleza, né? Acaba rapidinho, né? Que em 20 minutos acabou, né? Que você não seja fogos de artifício do ano novo. Tão bonito, mas dura tão pouco. Então aí no Salmo 50 diz: renovai-me o espírito de firmeza. Que você e eu possamos rezar muito esse salmo e pedir:
De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Sustentai-me com uma força de vontade generosa. A nossa juventude é preocupante, porque eles têm uma força grande, mas parece que o estilo de vida dos nossos jovens estão deixando eles com pouca força de vontade. Vão rapidamente, mas desanimam como quem fecha uma janela no computador, né? Clica ali naquele xizinho. Eu digo isso não para desanimar, mas exatamente para a gente ficar alerta, porque esse estilo de vida da internet excessivo faz com que a gente crie coisas rapidamente e feche rapidamente as janelas, né? Eu falo com uma pessoa aqui, eu abro outra janela aqui, aí eu desligo aqui, fecho aqui, rapidinho e tal. Eu brigo muito lá em casa para que eles se relacionem com as pessoas pessoalmente. Muito perigoso pessoas que só se relacionam umas com as outras pela internet. E desculpa, tá acontecendo demais. Então é isso. Temos que ser firmes na fé. São Paulo diz: vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Firmes na palavra, porque Jesus disse que uma casa construída, se não for construída sobre a rocha, vai cair. E ele diz: o que significa a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Mas na passagem não é bem isso. A rocha não é Jesus. A rocha é quando você vive a palavra de Jesus. Aí ela se torna rocha na sua vida. Só Jesus, só você dizer e eu dizer que Jesus é minha rocha, só dizer, né? Não funciona. Então, ser firmes na palavra, firmes na promessa. O Senhor me prometeu o céu, a vida eterna. Eu não posso perder, meu irmão. Você não pode perder. É muita coisa que há em jogo para você desprezar, para você depois dizer: tchau, Jesus, vou curtir minha vida. É muita coisa que está em jogo. É a vida eterna, é a salvação. Firmes na caridade. Aí eu encerro aqui, que eu sei que eu estou na hora. Firmes na caridade. Não desanimar na caridade, no amor. Sempre tem alguém perto de você a quem você precisa amar. E é por isso, gente, que você não pode dizer: minha vida não tem sentido. Sabe por quê? Porque sempre haverá alguém perto de você a quem você pode fazer alguma coisa, a quem você pode se doar, a quem você pode dar o seu tempo, 10 minutos que seja, um gesto, um abraço, um telefonema. Então, enquanto você tiver alguém que você possa amar, e não enquanto tiver alguém que te ame, cuidado. Enquanto tiver alguém que você possa amar, a sua vida tem sentido. Amém? Vocês concordam com isso? Então, finalmente, Tessalonicenses 5:18. Orai sem cessar, firmes na oração. Firmes na oração. Tessalonicenses 5:18. Em todas as circunstâncias dai graças, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Orai sem cessar. Seja firme e corajoso. Josué entrou na terra prometida e lutou. Mas você sabe que lá no capítulo 13 do livro de Números, Moisés mandou várias pessoas pesquisarem a área de Canaã, mandou espiões judeus, hebreus, e que trouxessem informação para ele.
E aí o pessoal veio trazer o relato para Moisés. E o que eles disseram para Moisés? Você conhece essa história? Ih, Moisés, vai dar não. Ih, não vai dar não. Moisés, vamos voltar para o Egito. Tá ruim. Neguinho lá é grande pra caramba. Forte pra caramba. Não vai dar nem para começo pra gente. Todo mundo forte. Muito mais forte que a gente. A gente até parece gafanhoto perto deles. Não é? Eles se sentiam assim, pequenos. E disseram para Moisés, não vai dar. Aí o que aconteceu? Josué e Caleb pularam. Eu quero conhecer esse Josué no céu, sabe? Quero conhecer esses caras. Pularam ali na frente, rasgaram as vestes, assim, a gente pode ganhar deles. Eles são grandes, mas nós temos Deus. Não é? E aí foi o que aconteceu. Deus se aborreceu enormemente com aqueles pessimistas. E não falta pessimista perto da gente às vezes. Não falta. Né? Não falta. E elogiou os otimistas. Os homens de fé, Josué e Caleb, foram lá e conquistaram. Finalmente, ser corajoso. Todos nós precisamos ser corajosos. Quem tem medo aqui, de vez em quando? Tem não, Sérgio? Não tem medo não, Sérgio? Eu tenho medo também. Mas o Papa Bento XVI falou uma coisa que fica na minha cabeça ecoando até hoje. Ele falou o seguinte: não tenham medo do medo. Que sabedoria, hein? Aquilo me ajuda demais. Por quê? Medo é um sentimento, você vai ter e eu vou ter. Mas ele disse, o que ele quer dizer com isso? Não tenham uma atitude de medo diante do sentimento de medo. Não é demais? Esse papo é demais, né? Não tenha uma atitude de medo diante do sentimento de medo. Seja corajoso. E Jesus falou, no mundo a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Amém? Amém.